Vem Espírito de Deus, realiza em nós tua obra. Vem Espírito de Deus, manifesta em nós teu poder. Estamos aqui com o coração aberto para te receber. Vem Espírito de Deus, estamos aqui com o coração aberto para te receber. Vem Espírito de Deus, reaviva nossa alma, purifica nossa casa, sustenta as famílias com teu fogo abrasador. Estamos aqui com o coração aberto para te receber. Vem Espírito de Deus, estamos aqui com o coração aberto para te receber. Vem Espírito de Deus. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos aqui com o coração aberto para te receber. Vem Espírito de Deus. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, tia Denise. Boa noite, Ana. Tudo bem? Boa noite a todo mundo aí, né? Tá ao vivo com a gente. A gente marcou essa live hoje para poder a gente conversar um pouquinho sobre uma coisa muito importante, né? Que rege todo o movimento, que é o tripé, né? A gente sentiu essa necessidade, a gente da metodologia, a Ângela, todo mundo que lida de mais próximo assim, com essa questão da unidade, da obediência, né? Então, a gente resolveu fazer essa reunião para a gente conversar um pouco. A Ângela vai colocar os pontos que ela tem visto por aí, né? De tanto ela andar e rodar o movimento, algumas coisas que têm incomodado, porque são repetidas, né? São questões que a gente encontra a todo momento e que a gente precisa resolver no movimento para que o movimento possa andar em harmonia, né? E que todo mundo tenha essa consciência da importância que a gente tem de seguir mesmo o tripé, né? De ter humildade para seguir o tripé, né? De obedecer, de andar em unidade, todo mundo pensando da mesma forma, né? Com o mesmo objetivo. Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho. Denise pediu aí pelo Espírito Santo, então acho que a gente já está bem resguardada, né? A gente pede também a intercessão de Nossa Senhora de La Salete para que a nossa mãezinha fique aqui ao nosso lado, né? Nos conduzindo, e que tudo que hoje a gente vai falar aqui seja para a honra e glória de Deus, né? Que tudo comece e termine da forma como Deus gostaria que fosse, né? Que a gente realmente possa
se colocar, abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, se colocar a serviço de Deus. Que Deus possa enviar, agora que a gente está tão perto aí de Pentecostes, que possa enviar seu Espírito Santo, para que o Espírito Santo trabalhe em nós, nos use, nos faça instrumentos da sua vontade, para que tudo comece e termine conforme a vontade de Deus. Tá bom? Então, estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jeane, quer dar uma palavrinha? Não, pode ir. Pode dar sequência, né? Então, vamos chamar a Ângela. Boa noite. Denise, eu quero a minha música predileta desse ano. O refrão de Santa Teresa da Casa Interior. Enquanto a Denise canta, Fernanda, pode tirar a Ana Paula e a Giane, e depois da Denise. Isso. Vamos lá, Denise. Guia-me, Teresa, ao coração do Senhor, onde a graça é morada, onde reina o amor. Na casa interior, quero me abandonar, até que só Cristo me possa habitar. Guia-me, Teresa, ao coração do Senhor, onde a graça é morada, onde reina o amor. Na casa interior, quero me abandonar, até que só Cristo me possa habitar. Amém. Amém. Obrigada, Denise. Mas eu te chamo no final, hein? Fica aí que a gente te chama no final. Boa noite, então, oficial para vocês. A música Guia-me, Teresa tem sido a música do ano para mim. E eu estou aqui como Santa Teresa fazia nos seus Carmelos. E a história de Teresa começa na encarnação, onde ela não se adapta, ela vai para formar os outros Carmelos e depois ela volta para o Carmelo para poder organizar. O meu diretor espiritual colocou para mim, né, diretor espiritual particular, que eu não tinha que entrar na parte da infraestrutura do movimento de uma forma mais profunda, que o meu papel é guardiã, e da Aline, que está aí também, de guardiã do carisma. E é por isso que nós fizemos essa convocação. Perdão de não ser um convite, meninas. Realmente é uma convocação. Por isso, eu peço a vocês que coloquem no chat a paróquia de vocês com o nome, se possível, coordenadora de grupo, coordenadora de formação, porque nós vamos tentar printar isso no final, mas as coordenadoras estão fazendo uma lista de presença para nós. Por que nós estamos fazendo uma lista de presença e por que é uma convocação? Há 15 dias atrás, eu, Ana Paula e uma coordenadora, vivemos uma situação diante de um bispo que fez com que eu tomasse essa decisão de estar aqui com vocês. Porque, normalmente, nós sabemos que a informação não chega até a base. Por isso que nós pedimos que as coordenadoras, todas estaduais que já estão aí, mandem recado, mandem o print avisando que nós já estamos no ar, ok? E aí, porque nós temos que chegar pela nossa conta, pelo menos, a 3.500 mães. 3.000 seria um número aceitável. Está faltando 1.000 mães aqui ainda. Portanto, existem coordenadoras que não entraram ainda. E aí,
Nós vivemos essa situação com o bispo e, junto com essas mães, a gente percebeu 3 coisas, 3 tipos de pessoas. Primeiro, o tipo mãe que não tem conhecimento. Não é isso? Porque a informação não chegou, porque é uma mãe nova no movimento. Então, esta live é para a gente chegar até você que não sabe o que é. E aí nós precisamos, porque isso é uma obrigação nossa, para que isso aconteça. Nós temos que fazer a informação chegar a vocês. Segundo tipo de pessoa é aquela que sabe, mas não quer obedecer. Ela quer fazer do jeito dela. E essa desobediência, ela traz para o movimento um problema muito sério mesmo, porque a gente não consegue unidade. Segundo, a terceiro tipo de pessoa que não sabe, é desobediente e quer envolver os bispos e os padres, e começam a contar meias verdades. Então, eu acho que a gente precisa trabalhar as pessoas para que a gente possa ser realmente ponte, como foi escrito aí. Para que a gente possa ser ponte entre a nacional e o clero. Porque muitas vezes as mães envenenam os bispos e os padres, dizendo que o movimento tem muita burocracia. E eu vou dizer uma frase, eu estou aqui como mãe hoje. Lembra de Santa Teresa no Carmelo, conversando com as carmelitas. É mentira. Quem fala que tem burocracia no movimento é mentira. Nós só temos de burocracia a assinatura da carta do padre, a assinatura da carta do bispo e a assinatura do trabalho voluntário. As demais questões que existem é para ajudar vocês. Se não está ajudando, nós precisamos de acertar o processo. Não é dizer que isso é burocracia. Por quê? Quando a formação tem todo o material pronto e manda para vocês, não é porque a gente é burocrata, mas a gente quer facilitar a vida das mães que não sabem. Nós queremos dar condições para as mães que têm muito trabalho, não têm tempo, para poder ter o material às mãos e outras questões. Aonde vocês acham que é demorado, aí nós vamos acertar. Por exemplo, tinha uma demora muito grande para a aprovação de post, porque eram milhares de posts. E aí nós transformamos o post em não editável. Isso é ser burocrata? Não. Isso é poder dar tempo para vocês poderem estar trabalhando de uma forma melhor. Então, eu queria que esta mentira fosse erradicada do movimento. O movimento não é burocrata. O movimento, ele tem 3 documentos e tem um material para ajudar vocês. E a comunicação, que é uma preocupação, onde a gente trabalha algumas questões, porque podem trazer problemas muito sérios para a gente. As coordenadoras estão pedindo para a gente pedir para vocês registrarem os nomes, por favor, porque nós vamos printar no final para ajudar as coordenadoras a saber quem não está aqui. Então, é a minha voz até vocês, filhas, para que a gente possa conversar. Então, nós vamos colocar os slides para vocês e colocar o que tem chegado até os padres e aos bispos e, às vezes, até a coordenadora. A gente precisa entender que o movimento ele tem um tripé. Que tripé que é esse?
humildade, obediência e unidade. E eu custei entender o que era humildade. Humildade é você vir para o humus da terra. Eu tenho lido São João da Cruz e eu descobri que eu não sou humilde, que eu tenho que aprender muito com São João Batista, São João da Cruz. E aí tem um exemplo simples. O grupo, ele não tem apresentação. O grupo, ele começa em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Entra a entronização, não tem que apresentar, não tem que falar o que vai ter no grupo. Agora é o terço, não tem nada disso. Nós estamos em momento oracional. Imagine se o padre parasse a missa e falasse assim: agora nós vamos fazer a consagração. Agora nós vamos fazer o ofertório. Não é assim que funciona. O grupo, ele é uma peça única, dividida em 3 partes. É como se a gente tivesse, não é isso, tá, gente? Mas só para vocês entenderem, nós estivéssemos assistindo um teatro e não entra ninguém para cortar a peça e falar: agora vai ser isso, agora vai ser aquilo. Nós só temos um nome do Pai, que é no início. E a oração final para a caixinha é só a Ave Maria. E depois do momento oracional, acabou. Não pode voltar ao texto. Não pode ter a explicação. Entra na caixinha e ponto final. Porque as pessoas que estão envolvidas na oração, elas vão lá no chão, vai e volta, e a gente não consegue que as mães cansadas possam ter um grupo de acordo com aquilo que elas merecem. A outra questão, a obediência. É um tal de querer, porque eu gosto, porque eu penso, porque no meu grupo, porque na minha terra, na minha não sei o quê. É um tal do meu, não existe meu. Aqui existe de Deus. Nós temos que ter obediência. Tem dúvida? Não concordam? Mandam para o pessoal da metodologia. Nós vamos discernir e vamos colocar. E aí nós vamos explicar. A Fernanda vai colocar aí para a gente cada encontro e cada objetivo. Porque vocês estão colocando a gente numa saia justa, porque o padre liga para a gente como se a gente estivesse proibindo vocês de fazerem as coisas e, na realidade, vocês ou não sabiam, e aí a coordenadora acima de vocês precisa de um puxão de orelha, ou sabiam, mas querem fazer do jeito de vocês. Então, eu queria que começasse pelo encontro paroquial. O encontro paroquial, ele tem um objetivo claro. O padre Anderson Gomes pensou no encontro paroquial para as mães que frequentam o grupo, porque essas mães, elas não sabem, às vezes, porque elas entram no grupo e não entendem o que é o carisma, o que é o caminho de santidade. E também existem mães que estão ali na paróquia e que nós queremos chamar para o grupo. E essas mães precisam de conhecer o carisma. Então, eu não tenho que chamar o grupo, fazer propaganda no grupo central, eu não tenho que botar na rede. Não é esse o objetivo. O objetivo é a paróquia. Quando a paróquia é pequena, nós podemos juntar até 3 paróquias pequenas. Cuidado, meninas, por isso que a humildade é importante. Cuidado com o ego. Eu quero ter muita gente no meu encontro paroquial. O encontro paroquial do grupo fundador eram poucas pessoas. Qual o problema?
Mas nós temos que levar o carisma no encontro paroquial para quem já está no grupo e para quem é do bairro ou que, de alguma forma, quer entrar no grupo de mães. Então, este é o objetivo do encontro paroquial: preparar as mães para que elas entendam a espiritualidade, o carisma e o caminho de santidade. Pode passar para o diocesano. Ou o diocesano, ele vai mudar de nome, porque esse nome está trazendo um problema sério para nós. Porque as mães, as coordenadoras, levam para o padre, para o bispo, e ele acha que é o encontro da diocese. Não é isso, gente. É o encontro formativo das lideranças do movimento. Eu não tenho que convidar mãe nenhuma para ir conhecer movimento. Eu tenho que colocar as mães, que são lideranças, as coordenadoras de grupo, as coordenadoras de serviço, os apoios, para que elas possam ser formadas para poder formar as pessoas. Eu esqueci de falar que no grupo paroquial só pode pregar o pessoal da paróquia, o pessoal do grupo. Sabe por quê? Nós temos que fazer pregadores para o Brasil. E eu não tenho que buscar outras pessoas. Nós temos que ensinar as pessoas do nosso grupo, que já está ali, de uma forma simples, a falar aquilo que ela está vivendo. Então, no encontro paroquial, somente prega a coordenadora do grupo de serviço e o pároco de apoio e o pároco da paróquia. Eu tenho um diácono que nos acompanha. Ele pode pregar, porque ele está acompanhando. Mas eu não vou chamar um diácono de uma outra paróquia, de um outro movimento, para estar conosco. Ok? No encontro diocesano, que vai ser o formativo de liderança. Quem pode pregar? A coordenadora estadual, a coordenadora diocesana e os serviços nacionais e estaduais. Por que só eles podem pregar? Porque eles foram preparados pela Nacional sobre o que está acontecendo nesse ano da oração, para poder formar vocês, para poder tirar dúvida do que vocês têm. Não adianta eu chamar alguém de fora porque eu quero juntar pessoas. Volto a dizer, cuidado com o nosso ego, ok? Então, é claro, o encontro diocesano não é para lançar na mídia, chamar mães, juntar mães de outras paróquias. O diocesano é só para as lideranças daquela diocese. Pode passar. O encontro provincial. No início, o encontro provincial chamava pessoas, pregadores famosos, né? Vamos falar assim. E aí virou uma briga de ego, porque as províncias queriam fazer o encontro maior do que o estadual. Não é esse o objetivo. O encontro provincial é dar para as pessoas, aquelas que não podem viajar, o conteúdo que foi dado no estadual. Mas o nosso encontro é no estadual. O provincial, o público-alvo são todas as mães da província. Pode pôr na mídia, tá? E o objetivo é formar as mães no carisma, que é o que nós estamos trabalhando no ano, que é a parte de casa interior, para que ninguém, por questão de distância, fique sem ter o conhecimento. Mas a provincial, ela não é a estadual, não é o mesmo encontro. Ela precisa abarcar a sua província e levar a comunicação. O encontro estadual
No encontro estadual, tá? O objetivo é a gente trazer a mãe de todas as dioceses. É um encontro de famílias, onde a gente conhece, vou falar aqui em Vitória, porque é o que eu tenho intimidade. Nós conhecemos a Diocese de Colatina, de Cachoeiro, de São Mateus, e com isso existe uma confraternização e tem um resumo, né? A gente fala, é a resenha do encontro nacional que nós trabalhamos no encontro estadual. Quem pode pregar no encontro estadual? As coordenadoras estaduais, elas recebem uma lista que eu passo dizendo quem foi preparado para esse ano. O nosso sonho de consumo é que tenha um dia só mães pregando. Mas isso está chegando aos poucos, né? Nós podemos convidar. Então, por exemplo, eu posso pregar no estadual, mas eu não posso pregar nem no diocesano, nem no provincial. Eu posso pregar como membro aqui do meu grupo, no encontro paroquial, porque eu sou membro do grupo, e eu posso pregar no Arquidiocesano de Vitória, porque eu sou membro do Arquidiocesano. Então, é meu habitat. As pessoas que estão ali me conhecem do dia a dia. Então, a coordenadora, por exemplo, de São Paulo, vai poder pregar no grupo que ela frequenta, na província da qual ela faz parte e no estadual, tá? E aí, nós temos aí o objetivo é com que, por exemplo, esse ano, Casa Interior chegue de uma forma muito forte e elas recebem orientação. Por exemplo, a primeira, a segunda e a quinta pregação, só nós fazemos. Por quê? Porque nós conhecemos o carisma, nós sabemos, Padre Vicente faz, Padre Donizete faz, Salete faz, eles recebem o livro, estudam o livro, tira dúvida comigo, escuta a palestra que eu faço, então existe toda uma preparação e chega na hora uma coordenadora resolve chamar alguém porque gosta da pregação, não tem o nosso carisma, chega lá, a gente perde a pregação. Eu tenho visto e as coordenadoras estaduais têm visto. Quantas vezes existe a dinâmica no grupo, no encontro estadual, para que eu possa resgatar se o pregador não foi claro naquilo que nós queremos. Então, meninas, a gente não está de brincadeira, a gente não está de perseguição com vocês, a gente não está com picuinha porque fulana não prega, beltrana não prega. Não, nós estamos trabalhando para que o grupo tenha pregadores maravilhosos para chegar na nacional, que na província tenham pregadoras mães para chegar no nacional, e no estadual para chegar. Nós já estamos, Aline, Moninha, Cris, Giane, Giana e Vanessa. Nós já estamos com 6 mães que já podem pregar no estadual. Isso tudo é um trabalho interno de 2 anos que nós estamos fazendo. Então, por favor, não criem problemas, expliquem para o padre, para a gente não ter problema com o clero, que nós somos burocratas. Entenda o objetivo e cumpra o objetivo. O encontro nacional, internacional, é para rebanhar. A gente convida todo mundo. Aí, coloca, assim, o padre Marcelo, o padre Reginaldo Manzotti, que é para pescar fora do aquário. Mas são 4 dias. E se vocês observarem, as principais pregações é com pessoas do grupo, comigo, com o padre Anderson, que está liberado, com o padre Renato, que está liberado para os estaduais, com o padre Vicente, que está liberado, o padre Donizete. Então,
que está liberado para o estadual, no nacional, fazemos as principais palestras, para que ninguém saia de lá sem conhecer o que nós somos. Fui clara, Ana Paula, Giane, na parte de encontros, ou tem mais alguma coisa? Não? Então, Fernanda, pode continuar com outro slide. É o anterior. É o anterior. E aí tem a unidade que nós queremos falar com vocês. É um tal de querer cantar músicas de outras. Nós gastamos dinheiro, as meninas gastam energia para gravar, gastam energia para treinar, para tudo. E na hora de cantar, não vou cantar, porque eu não sei, porque o grupo não sabe. O grupo vai saber sim. Basta a gente começar a cantar. O ano passado, as músicas da Cruz ficou para todo mundo, tá? Uma outra coisa que está na unidade é a questão dos produtos de evangelização. Observem que nós só usamos o produto do movimento. E aí, eu acho engraçado que uma freira que usa o cinto só na cintura não reclama, porque o cinto é só na cintura. O bispo que usa o cordão só no pescoço, ele não reclama que usa o pescoço. Ele não diz que é obrigatório. Ele sabe que faz parte do carisma. Quando a gente fala que o terço é de punho, é obrigatório, porque é um absurdo obrigar, porque ninguém está obrigando. Mas nos encontros é para quem for rezar, prestem atenção, quem for rezar é obrigatório, sim, o terço no punho. Por que é obrigatório? Porque nós cantamos no carisma com o terço no punho, a Bíblia na mão e o joelho no chão. Senão nós não vamos ser coerentes. Então, no encontro nacional, no encontro estadual, no encontro diocesano e no encontro paroquial, as mães que forem rezar precisam de estar de pé, virada para a plateia. O Vaticano II, gente, já mudou isso. De costa, era o padre que rezava. Hoje o padre reza de frente. E tem mãe que quer rezar de costa para a plateia. Você precisa de estar de frente, mostrando a tua força de oração, chamando as mães, criando interação com o olhar com elas, porque nós temos muito problema. As mães estão muito tristes, muito cansadas. Nós precisamos ter isso muito claro. Então, a Bíblia é a Bíblia da CNBB. Quero comprar com a capa do movimento? Ótimo. É mais cara? Compra da CNBB sem ser a capa do movimento, se você não quiser. Mas a Bíblia da CNBB é a que nós usamos. Na renovação, todo mundo usa das Maria e ninguém briga. Por que conosco é uma luta para usar a Bíblia? Por que é? Porque eu acho que é importante explicar isso, né? Por que nós usamos a CNBB? Porque a CNBB é versão. A CNBB, a linguagem é fácil. Ela não é uma tradução literal. E aí, as mães conseguem ter um texto fácil delas entenderem. E muitas vezes, na arrogância de algumas coordenadoras, elas querem usar uma Bíblia de um nível acima. A de Jerusalém, se eu falar é a melhor Bíblia, mas não é para nós. É para quem estuda, para quem tem. Então, a gente tem que ter humildade de saber e aprender. Eu adoro a Ave Maria, ler em casa. Não tem problema. O meu diretor espiritual mandou eu começar a ler de Jerusalém. Eu vou ter que comprar e vou ler. É obediência. Mas eu não vou levar a orientação do diretor espiritual para o grupo, porque é uma Bíblia difícil para as pessoas. Isso é unidade, gente. Quando nós falamos dos produtos da camisa,
nesse lugar que nós estávamos, as meninas, não, porque a camisa é cara, porque a camisa é cara, a Ponto Básico vende uma camisa por R$ 58. É só você juntar um grupo que o frete é de graça em quantidade. Aonde você compra uma camisa de R$ 58 boa? Porque não adianta vocês fazerem uma camisa de malha ruim e a camisa está sempre durando pouco e vocês não estando arrumada. E por que que não é branca? Isso é uma explicação que a gente deve, porque às vezes não explico o porquê para vocês. E vocês ficam rebeldes sem saber o porquê. Porque quando a gente liberava para ter as camisas brancas, elas surgiu no movimento, explodiu, que as coordenadoras usavam camisa azul marinho e que as mães usavam camisas brancas. Portanto, tinham mães de primeira classe e mães de segunda classe. No movimento Mães que Oram não tem classe. Nós somos mães. Tanto que Papa Francisco nos ensina. Não existe mãe solteira, mãe separada, mãe biológica, mãe adotiva. Não, nós somos mães. E como mães, nós vamos estar de azul para homenagear Nossa Senhora. Poderíamos estar de branco? Poderíamos. Mas, infelizmente, a mulherada arrumou uma fofocaiada nesse movimento que nos obrigou. Aí sim, nós fomos obrigadas a tirar a camisa branca. Vocês não têm noção de mãe chorando comigo na Canção Nova, dizendo que o sonho era usar uma camisa azul e a coordenadora não deixava, porque só coordenadora que usava azul. Então, eu estou explicando para vocês saberem que ninguém está obrigando a nada. Não é isso. Mas nós estamos tentando atender. E R$ 58, gente, é o preço de um pé e mão. Eu não faço um pé e mão toda semana. Eu faço uma vez por ano. A camisa dura mais do que um ano. É difícil comprar uma camisa de R$ 58. Divide lá em até 10 vezes. Então, o que nós podemos fazer para atender o que vocês estão falando, tudo bem. Mas uma coordenadora que está levando uma inverdade, eu vou dizer uma coisa, vocês não estão brigando conosco. Vocês estão brigando com a obra de Deus. E isso é importante. É igual as pessoas que fazem cópia de material. Cópia é pirataria. Qualquer livro você vê escrito lá que não pode fazer cópia. É pirataria. E se é pirataria, é crime. Se é crime, eu estou lesando alguém. É pecado mortal, é roubo. E aí, eu fico pensando como que alguém pode, vou botar entre aspas, tá, gente? A palavra que é a palavra usada para a cópia. Quem está roubando a autoria de um livro que é da igreja, que é de Deus. Me desculpa, nós estamos na igreja e perdendo o céu. E não é isso que nós queremos. Nós queremos estar na igreja rumo ao céu. E se algum dia o movimento estiver tirando o céu de você, cai fora, porque eu vou cair. Eu falo isso muito aqui com as meninas. O movimento ele tem que ser um instrumento para eu ir para o céu. Porque se não for para ir para o céu, não vale a pena viver. Palavras de Padre Alfonso. Pode trocar. Desculpa, meninas, eu estou sendo, às vezes, dura, mas eu já tentei de todas as formas as coordenadoras fazerem com vocês e não chegar. Eu até quero ver quantas mães que tem aqui, porque quero ver se as coordenadoras fizeram o dever de casa delas, hein? 3.600. Parabéns para as coordenadoras. Estão batendo meta. Foi, não que a gente tenha que bater meta na igreja, mas nós temos que ter liderança. Se a gente não coloca as pessoas para escutar de viva voz da gente, porque agora essa reunião vai virar uma ata. E esta ata agora, quando algum padre, algum bispo questionar,
nós vamos mandar essa ata dizendo que vocês foram avisadas. Por isso que a gente está anotando presença, tá bom? O encontro ele acontece por semana, 1 hora, né? Aí é aquela metodologia que vocês já sabem. Entronização, terço do movimento, que é o terço do ano, formação e momento oracional. Os grupos que são de 1 hora e meia têm o terço mariano. E aí eu queria falar uma coisa para vocês que é ainda emoção no coração. Eu fiquei muito emocionada, mas muito mesmo, na Canção Nova, quando eu fui pegar a irmã Maria Raquel, junto com a Vanessa e a Aline, 15 para as 3 da manhã, e desci uma enxurrada de mães, 3 da manhã, num frio, para poder rezar o rosário. Aqui, no grupo fundador, nós rezamos o terço mariano. Eu gostaria de sugerir às coordenadoras que muitas vezes o grupo não pode rezar. Reza vocês até chegar o pessoal. Aqui no grupo fundador, nós éramos 2, 3 rezando o terço. Hoje, 70%, às vezes 60% do grupo chega para rezar o terço mariano. E as mães todas chegam no horário de começar a entronização de Nossa Senhora. Então, isso é o que está no meu coração. O terço tem mostrado para nós, no grupo fundador, que ele foi, inclusive, no início foi por isso, a gente rezava para as mães estarem vindo e cada vez mais o grupo está enchendo. Então, é uma sugestão para as coordenadoras. A nossa padroeira é a Nossa Senhora de La Salete. Só ela deve ser entronizada. Mas eu tenho devoção, no meu caso, Nossa Senhora de Fátima. Mas é a devoção da minha casa. Mas na minha paróquia, a paróquia é Nossa Senhora das Graças. Se você explicar para o padre, ele entende. Muitas vezes a resistência é da mãe. E se algum padre ficar resistente, eu te dou autorização para você dar o meu telefone e eu vou conversar com ele, eu tenho certeza que ele vai entender, tá? Então, porque ele sabe que a Nossa Senhora é a mesma, só o modelito da roupa que é diferente, tá? E aí reforçamos aqui, não temos paradas para apresentação. A Ângela agora vai fazer a formação. Convida a fulana para fazer o momento oracional. Vamos rezar agora o terço dos pelos. Não, gente, nós estamos em oração. É um bloco só. Tá? Nós não fazemos o sinal da cruz antes da formação. Nós começamos no início em nome do Pai e ok. Tá? O encontro ele tem 4 músicas: entronização, Espírito Santo, momento oracional e encerramento. O Espírito Santo, momento, entronização, Espírito Santo e momento oracional, esses 3 momentos, usem a música do movimento, tem 58 músicas do movimento feitas para o ano. Agora, o encerramento é coração da família, porque foi moção de Deus. E com Deus eu não brigo. Lembra, eu sempre lembro disso quando eu quero teimar. Moisés estava errado. Ele estava tendo um caso extraconjugal. E a irmã Maria dele resolveu julgar, falar mal, querer fazer diferente, e ela teve uma lepra. Cuidado. A gente não mexe com as coisas de Deus. Ungido de Deus, Moisés teve que ajoelhar e pedir perdão para ela ser curada da lepra. Cuidado, que a gente às vezes traz problemas para a gente porque a gente luta contra as coisas de Deus. Vocês não tenham dúvida, muitas coisas que eu faço no movimento vai contra as minhas entranhas. Porque tem muitas coisas que eu gostaria que fosse diferente. Mas se é Deus, eu vou obedecer. Porque mesmo eu estando errada do que foi orientado, eu
vou estar em consonância com Deus. Todos os encontros precisam de ser preparados com antecedência, gente. E o grupo de apoio tem que chegar cedo, rezar antes, para que possa cumprir os 3 momentos. Pode mudar. Fernanda? E aí, as meninas colocaram a metodologia parte a parte para que a gente não tenha dúvidas. Então, o terço mariano, ele não faz parte da metodologia, mas faz parte da espiritualidade. Nós somos marianos, nós temos que rezar o terço mariano, mas não é obrigatório, porque muitos lugares, escolas, paróquias mais longe, o grupo tem que ser de 1 hora. Mas a coordenadora pode chegar mais cedo e rezar. Eu fiz isso com a Eudília há mais de 3 anos, rezando eu, ela e mais uma, tá? Depois da oração, fazia a intronização, a oração do lembrai-vos, né? O terço pelos filhos, pelo perdão, que seja de acordo com a formação. E outra coisa, não inventa moda, pelo amor de Deus. O terço é creio, Pai Nosso e 3 Ave Maria, com exceção do terço do perdão, que tem a oração de Dom Luiz, da Mãe Reconciliada. A formação é pegar o livro da Bíblia, pegar o livro do que orienta, né? Ah, mas eu não gosto da linha do Padre Roger. Mas é a que nós temos. Se você tiver um padre muito bom que faça todos os livros para nós, é só me mandar e se ele escrever, a gente imprime, não tem problema. Mas o Padre Roger teve o carinho de fazer para nós, para que vocês tenham uma fonte além da Bíblia. E no terceiro momento oracional, ele é intercalado com música, pregação e oração. Ou oração, pregação e música, ok? Aí depois a Ave Maria sobre os pedidos, a proclamação da vitória, o sorteio da Mãe Peregrina e a música final, e fazemos o sinal da cruz no início e no final. Ana Paula e Gianes, faltou alguma parte completa, por favor. Olha, tem 13 anos que o grupo fundador faz isso. E nós somos testemunhas vivas disso. Diga, Giane. Lembrá-las, né, do momento dos avisos, falar do Amo Virtual Filhos. Precisamos divulgar esse serviço do movimento. Olha, obrigado, Giane. Precisa, coloca no slide quem tem data show. Sabe por quê? Porque uma mãe que está lá com o filho, às vezes preso, com dependência química, com problema de sexualidade, ela não vai levantar a mão e colocar o problema. Poucas têm coragem de fazer isso. Coração curados consegue. Mas a gente é um processo de cura. Então, quando está lá a divulgação, o que acontece? As mães entram em contato com a Márcia não tem nenhuma dessas questões, ela encaminha, essa mãe vai ter o anonimato, mas, ao mesmo tempo, vai rezar durante o dia com outras mães com o mesmo problema que ela tem. Ela vai se sentir acolhida. Por favor, filhas, me ajudem a acolher as mães que estão vivendo problemas maiores do que, às vezes, a gente aguenta. Tá bom? Próximo slide. Agora nós vamos para os assuntos gerais, né? É interessante porque eu não perco um grupo. Se vocês olharem as postagens do Espírito Santo, toda quarta-feira, pode procurar lá no grupo, aumentar a foto, a Aline, a Giane, a Cris, a Ana Paula, a turma que tem 13 anos que está aí. E nós estamos toda quarta-feira lá, porque não tem ninguém que sabe tanto que não precise de aprender. E todo grupo
eu aprendo uma coisinha nova com as meninas. Todo grupo, Deus toca no meu coração e às vezes eu nem vejo, mas ao longo dos grupos eu vou ficando uma pessoa melhor. Eu testemunho isso para vocês. Eu sei o que eu era e o que eu sou. Está longe ainda? Está longe. Eu ainda vou ser uma dama, mas isso já mudou muita coisa em mim. Eu já seguro a minha língua. Meu olho ainda não, gente, mas ainda vou dar jeito nesse meu olhar. Mas é importante a gente entender que a gente tem que ser formada. Eu vou para o encontro paroquial e sento lá e vou aprender. As meninas vão falar. Às vezes elas ficam até sem graça, mas depois vão acostumando, porque elas estudaram. Então, eu vou aprender com elas. Então, cuidado para a gente não achar que sabe tudo e que não precisa mais aprender. Quando uma liderança for passar o bastão, não saia simplesmente. Tenha misericórdia de quem está entrando. Gente, tem coordenadora que não passa nada para outra coordenadora. Tem coordenadora que, se puder sabotar as informações, elas sabotam. Meu coração sangra com isso, porque a gente não conseguiu cativar o coração dessa pessoa para Deus. Trabalhou tanto, desgastou tanto, né? Às vezes perdeu noites de sono preparando uma pregação, preparando, fazendo alguma coisa e não aprendeu o melhor. Por isso, o caminho é ir para a casa interior. Porque quando eu começo a trabalhar o meu coração e tentar espelhar mais Deus, né, é mais fácil para que eu possa chegar mais rápido, pelo menos, ao purgatório. Tá? E lembrar sempre que serviço e pastoreio caminham junto. E eu sou testemunha. As coordenadoras estaduais, as coordenadoras diocesanas e as coordenadoras de grupos que fazem pastoreio, o Estado explode. Não tem picuinha, porque elas sabem a verdade. Então, isso é importante, porque eu estou aqui agora pastoreando vocês. Porque eu poderia estar subindo nas paredes pelas coisas que nós temos vivido por causa da fala das mães, com padres, com bispo, nos colocando em saia justa, da gente ter que calçar a sandália da humildade, viajar quilômetros para ir lá se explicar para padres e bispos. Porque muitas vezes a gente não faz o pastoreio devido. Por isso, coordenadoras de todo o coração, eu quero pedir a vocês, pastoreiem. E vocês não podem falar. Eu tenho 70 anos, estou andando o mundo todo onde tem encontro estadual. Não é porque eu gosto de aeroporto, não é porque a gente passeia, porque quem vai, a gente vê o hotel, o lugar que dorme e o lugar que a gente prega. São os 3 lugares que a gente conhece do Estado. Nós saímos daqui, da nossa casa, para irmos pastorear vocês, para ver se a liturgia está legal, para ver se o material está chegando até vocês, dos livros. Né? Quando alguém fala para mim que R$ 40 um livro é caro, eu falo, gente, um sanduíche custa R$ 15, né? Você, com 2 sanduíches, você compra um livro que dura a vida inteira. Padre Jonas falava que vai ter um tempo que nós não vamos ter acesso. Meu marido briga aqui para mim, porque debaixo das camas, nos armários, tudo eu armazeno livro. Porque se eu estiver nesta fase, eu vou poder continuar evangelizando as pessoas. E se eu não estiver, os meus filhos vão poder evangelizar com o patrimônio que eu deixar de livros. Então, por favor, todos os encontros paroquiais, arquidiocesanos, provinciais, estaduais, precisam ser aprovados pela metodologia. Isso é burocracia? Não.
porque o que tem de gente desobediente. Ei, Ana Lúcia, obrigada de posicionar aqui, Ana Lúcia, minha chefe, coordenadora do Espírito Santo, avisando que chegou aí a 3.700 mães. Ela está me pastoreando, gente. Olha que coisa legal. É a coordenadora estadual do Espírito Santo, mostrando aqui, fazendo pastoreio, chamando as mães, mostrando que as coordenadoras fizeram o trabalho, que merecem parabéns, tá? Então, a gente precisa, porque as coordenadoras cheias de ego, porque as que estão cheias de Deus não tem problema. Vem, é aprovado imediatamente. Mas elas convidam quem não pode, envolve o padre, vai lá na diocese, pede permissão para vir uma pessoa que não era para vir, e depois a gente fica por trás tendo que trabalhar. Não é isso, Ana Paula? Está desligada, Ana Paula. Desculpa. Eu queria só fazer uma observação nessa questão dos pilares da estrutura do movimento de serviços e pastoreio. Assim, na verdade, era para ser bem claro que a gente anda todo mundo junto, né? Os serviços existem para apoiar o pastoreio. Só que, às vezes, existe uma fusão e uma confusão nisso, e isso atrapalha tanto o pastoreio quanto o serviço. Então, vou dar um exemplo. Uma coordenadora estadual, ela não pode, por exemplo, tirar uma pessoa do serviço sem ter conversado com o serviço responsável antes, né? Então, eu não posso só ficar sabendo que uma coordenadora foi dispensada, uma coordenadora de serviço estadual foi dispensada pela estadual depois que ela já foi dispensada. Isso não existe, porque uma coluna não interfere na outra. Assim como existem apoios de serviço que querem fazer pastoreio. E não pode. O pastoreio é da estadual, da diocesana e da coordenadora de grupo e da província. Então, a gente não pode ultrapassar esses limites para não atrapalhar, porque isso gera desconforto, aí vira uma confusão à toa, né? E que isso acaba prejudicando todo mundo. Então, assim, não existe... Aonde os serviços e o pastoreio caminham em unidade, caminham juntos, isso só beneficia todas as mães que estão ali, que estão embaixo daquele chapéu ali. Então, não existe por que a gente ficar disputando, não é uma disputa de lugar, de poder, de quem faz mais coisa, não é isso. É só cada um fazer o seu papel para a gente poder chegar no mesmo objetivo. Então, assim, é importante a gente ter claro o papel de serviço e o papel de pastoreio, para que ninguém machuque a outra pessoa. Até porque, né, Ana Paula, uma coordenadora estadual, ela não tem autoridade para trocar uma coordenadora de serviço, porque são dois pés da estrutura. A coordenadora estadual está ligada a mim, a Aline, e o serviço está ligado a mim e a Aline. Então, quem faz aqui, se deu trabalho, avisa aqui que nós vamos tirar. Assim como a coordenadora de serviço não pode colocar uma coordenadora dentro do Estado sem que a coordenadora estadual aprove o nome. Então, nós trabalhamos em conjunto, mas isso, cada uma com a sua margem de autoridade. Não podem tirar ninguém sem... Vocês estão vendo que parece que a gente fica brava, mas assim vai acontecendo tantas coisas que no final você fala, gente, acho que eu estou louca. O assunto não chega na base. Isso aí. Essa questão aí tá talvez seja até um próximo tópico que você vai falar, que é exatamente também, vou aproveitar e interferir logo. Pode mudar, Fernanda, o slide? Não, tá aqui nessa liderança de passar o bastão, né? Porque como a gente tem muita troca de coordenação,
tanto no pastoreio quanto no serviço, e isso é bom que seja assim, né? Porque as pessoas não precisam ficar 1 milhão de anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, né? E todo mundo pode aprender e todo mundo pode, né, servir no movimento. A gente só precisa prestar atenção nessa passagem de bastão, porque às vezes as pessoas saem chateadas, às vezes as pessoas são retiradas de onde elas estão de uma forma um pouco indelicada, e aí elas simplesmente abandonam aquele lugar, e quem está entrando no lugar delas chega perdida e fica um buraco nesse lugar. Um buraco que eu digo assim, até essa pessoa se restabelecer e entrar de novo e conseguir fazer uma ligação com as pessoas, as informações se perdem. Então, muitas vezes, os problemas estão aí, tanto na passagem de bastão do serviço, quanto do pastoreio. Então, pedir para que a gente preste atenção, para que a gente tenha caridade com as pessoas que vão assumir o lugar onde a gente estava, né, da gente poder passar essas informações para as pessoas. Por exemplo, eu saí do Serviço Nacional de Metodologia para ir para o Internacional e coloquei a Jeane no meu lugar. Eu estou até hoje com a Jeane, todos os dias, porque eu não vou botar a Jeane lá e simplesmente desaparecer e falar, Jeane, se vira. Não, eu vou passar para ela até eu sentir que ela está segura para rodar o serviço, eu vou estar do lado dela o tempo todo. E é isso que a gente precisa fazer. Tá? Então, eu queria pedir a caridade de vocês, de nessa passagem de bastão, explicar, passar o material, acompanhar o serviço, até vocês sentirem que a pessoa está bem, agora eu posso fazer outra coisa. Tá bom? Olha, eu vou te pedindo para ir vendo as perguntas, que eu estou aproveitando aqui para olhar. Tem muita pergunta interessante aqui no chat, tá? Vou olhar. Então tá. Então vamos. Gente, liderança é tudo que nós queremos. Que vocês possam mesmo serem pessoas para poder liderar dentro da nossa casa. E lendo aqui, eu achei muito legal. Teve uma pessoa que entendeu o recado. É conversão. E é muito interessante outra coisa também, que às vezes a liderança sai da liderança e vai para o banco e acha que é menos porque está no banco. Gente, nós só trocamos de lugares. A Cris veio desde a Cris Xavier, ficou no grupo fundador, ficou no Estado do Espírito Santo, e hoje está sem cargo, trabalhando do mesmo jeito. Lázaro, Marta e Maria não tiveram cargos nenhum. Foram amigos de Jesus. E, por isso, ficaram marcados na história de Jesus. Cargo é muito passageiro. Nosso lugar é no céu. Vamos para o próximo. Obrigada aí, todo mundo que está escrevendo. Eu estou lendo, tá? É proibida a reprodução. E aí, eu queria falar uma coisa com vocês. Quem não conhece, é importante conhecer a LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a gente não deixa ir para a mídia foto com criança que não tem assinado, é porque não é porque eu não quero, não é porque a turma da mídia é chata, mas é porque tem lei geral. A minha neta tem 15 anos e ela vai na Canção Nova, ela não pode abrir a boca no palco. Para ela abrir a boca no palco, eu teria que entrar com um pedido, contratar advogado, entrar com um pedido no juizado de menores, o juiz autorizar, é um processo para que ela possa expor a imagem dela falando. Então, a Canção Nova não deixa ela falar. E aí, gente, cabe a gente respeitar. Então, é uma teimosia. Porque eu estou de bermuda e eu quero sair de bermuda porque é muito quente. Você pode ir para o grupo de bermuda? Claro que você pode, não tem problema nenhum. Agora, não dá para botar uma foto no Instagram as mães de bermuda. Entendeu? Então, assim, são coisas que a gente se desgasta por uma coisa que é óbvia. Imagina você ir para a missa e tá todo mundo de short e a paróquia de bermuda e a paróquia botar uma foto. Então, assim,
Ninguém está com implicância, mas a gente tem que ter bom senso para quem está nos vendo, porque o tempo todo as pessoas nos jogam pedra. Vocês acham que é fácil ter que, lá na Canção Nova, maquiar, arrumar cabelo, porque senão alguém fala que o meu olho está caído, que o outro, que o meu cabelo está virado para o outro lado? Nesse encontro eu ri tanto que até o padre abaixou nas minhas pernas e falou: tia, vai no banheiro que seu cabelo aqui está levantado. As pessoas olham para a gente. Então, a gente precisa de ter consciência disso. E a Lei Geral de Proteção de Dados dá processo. Dá processo eu usar vídeos de criança sem autorização, dá processo se pegar uma reprodução em algum grupo nosso, entendeu? Aline, escreve no chat, a Aline está me fazendo uma pergunta aqui, só que eu não consigo, eu estou no telefone do Adilson acompanhando, desculpa, filha. Vocês estão vendo como todo mundo se envolve, gente, para poder estar aqui fazendo o melhor para vocês. As coordenadoras estão todas trabalhando aqui no bastidor. Ana Paula, a Aline está com uma orientação aí que eu não consigo pegar aqui. Então, é proibido a reprodução de parte do livro, de texto. Gente, os filhos de vocês estudam nas escolas e nas faculdades. Vocês sabem que é proibido. Se é proibido, por que eu vou fazer na igreja? O estudo bíblico é com a Bíblia e com a apostila do Padre Roger, tá? E o estudo litúrgico, a CNBB, o Dom Anderson aqui, teve o carinho de conseguir os 3 melhores pessoas da liturgia fizeram um livro para nós, né? Pode ser adquirido na loja, no site, e eu queria explicar isso para vocês, tá? E queria que vocês me ajudassem a chegar nos grupos. Quando vocês compram produtos direto da Canção Nova, a Canção Nova, ela ganha uma parte que nós não ganhamos nada. Se vocês compram o livro do movimento pelo mesmo valor, não faz diferença para vocês, a Canção Nova, ela me dá um desconto como autora. Todo autor, em qualquer legislação, tem direito aos direitos autorais. E esses direitos autorais são do movimento. Quando vocês compram o livro do movimento pelo mesmo preço da loja, de qualquer lugar, vocês estão deixando com que o movimento fique sem dinheiro. Nós é que pagamos, porque a Canção Nova oferece um espaço que nenhum lugar tem aquele espaço, transmite pela televisão, mas eles não têm dinheiro para botar painéis para que vocês possam enxergar, é pago. Então, a gente junta dinheiro o ano inteiro da venda das camisas, da venda dos livros. Com esse ganho, nós não estamos tirando de vocês. Tanto que quando alguma loja fala assim, queremos vender o produto de vocês, nós gostaríamos, só que a margem é tão pequena que não tem como a gente fazer desconto para a loja vender. Então, por favor, comprem do movimento. Sabe, a gente faz propaganda porque faz parte do acordo da gente. Mas se vocês compram do movimento, a Canção Nova ganha a parte dela e o movimento ganha o desconto dos direitos autorais. Então, por favor, conscientize as mães, mostrem para elas que a gente junta dinheiro o ano inteiro para dar um encontro bom na Canção Nova. Tá joia? Os livros, ao iniciar qualquer formação, nós devemos citar qual será o estudo. No nosso grupo, a gente coloca lá, que tem slide, fica lá a fotozinha quando é bíblica. Por quê? Porque se você já sabe com antecedência, você já pode ler a Bíblia, o capítulo, pode ler o estudo litúrgico, você já pode ir preparada para poder beber melhor da explicação. Mas se você não fez isso e a formadora coloca isso no início,
você vai poder abrir a Bíblia, abrir o livro do Padre Roger, a apostila do Padre Roger, e vai poder acompanhar numa boa. Eu estou falando isso de cadeira. Eu faço isso tem 13 anos, toda quarta-feira. Pode trocar. Acabou os slides? A Aline está perguntando aqui, obrigada, Aline. Qual a diferença entre serviço e pastoreio? Tá? Serviço é o nome que nós damos aos braços da Nacional e depois das estaduais. Então, por exemplo, serviço de metodologia, serviço de comunicação, serviço de música, não é isso? Tem vários serviços. Falando em música, lembrei aqui, vocês sabiam que as coordenadoras estaduais fazem arrecadação para cada música do seu estado, para que o seu estado possa ser representado? Você tem noção quanto que custa uma música para compor? R$ 1.000 para compor, 2.800 para gravar, fora combustível e as meninas. Então, tudo custa dinheiro. Então, lembrei qual do serviço de música. E o que é pastoreio? Pastoreio é o pastor, vem da palavra pastor. O pastor, que é a coordenadora estadual, e os serviços pastoreando o serviço, eu pastoreando os encontros estaduais e nacionais, é aquele pastor que cuida das suas ovelhas. Quando a ovelha está saindo do caminho, o pastor vai lá. Quando vem o ladrão que quer roubar a sua ovelha, o ladrão vai lá e faz, o pastor vai lá e faz o bloqueio. Lembra que o bom pastor escuta a voz, conhece a voz do seu pastor. Quando eu estava em São Paulo, achei tão interessante. Em São Paulo, gente, dentro do elevador, sem camisa, porque eu estava indo ao cinema, eu conversei com a Maristela, que é da editora Ângelos. Alguém virou para trás e falou comigo, você é a Ângela. Ela não tinha me visto. Falei, você está de costa, como é que você sabe? Ela falou, porque eu conheço a sua voz. Então, mas não é só a voz física, é a voz de quem está junto. É você, morre a sogra, morre não sei quem, você está lá. É obrigação minha, quando morre uma mãe, as coordenadoras estaduais me avisam, eu mando um recado para o marido, para o filho, porque isso é pastoreio. Isso é cuidar das pessoas. Alguém está com câncer, vai operar, dentro do possível, eu faço, mas as coordenadoras estaduais fazem isso e as coordenadoras de serviço também fazem. Isso é pastoreio. Isso é cuidar das nossas ovelhas. E vocês são umas ovelhinhas muito importantes, hein? Pode falar. Ana Paula e Giane. Eu gostaria de saber. Quer falar, Ana, primeiro? Não, é só porque o meu é continuidade do de Ângela. Tá. Que a Aline e várias outras me mandaram aqui no privado sobre essa questão de pastoreio e serviço. Para exemplificar para elas, gente, pastoreio, a coordenadora de grupo, as ovelhas dela são as mães que frequentam o grupo da paróquia dela. As coordenadoras diocesanas pastoreiam as coordenadoras de grupo da diocese dela. As coordenadoras provinciais e estaduais pastoreiam as diocesanas e as provinciais que estão no estado dela. Então, esse é o pastoreio, é o pastor que toma conta ali das suas ovelhas. No serviço, são os serviços do movimento, a gente pastoreia a nossa equipe de serviço, mas o pastoreio das mães é das coordenadoras de grupo diocesanas estaduais, né? Então, essa foi uma dúvida que surgiu aí. Eu tentei voltar no chat para anotar as dúvidas, mas não tem como, é muita coisa. Mas eu estou achando tem maravilhoso. uma aqui, ó.
Tem uma aqui, Ana Paula. Depois, a Fernanda, ela vai salvar os nomes e as perguntas. Aí a gente faz uma live respondendo as perguntas. Mas tem uma aqui muito importante, o nome está aqui, Leonardo Costa. Na formação bíblica, devemos fazer a leitura da Bíblia? Não. Não se lê a palavra. Aí, ó, já até acharam aí, tá? Você vai falando os versículos. E dependendo se o versículo é muito forte, a gente pode até ler o versículo. Mas se você lê tudo, você vai ficar chata. E nós só temos 20 minutos. Claudinha também está aqui me dando apoio, a coordenadora da formação. Claudinha, obrigada. Você sempre me ajuda a organizar. Cláudia está fazendo um trabalho aí de pastoreio muito bom. E eu quero fazer um desafio, falar nisso, hein, Ana Paula? Agora eu já relaxei, vocês vão me aguentar. O método Cumbuca. Quem conhece o método Cumbuca, escreve aí. Quem está fazendo o método Cumbuca? Quem não conhece, eu vou explicar para vocês. O método Cumbuca, eu aprendi quando eu trabalhava numa empresa internacional, que é o método japonês. E quando eu fui ser sócia da Cláudia, nós acabamos levando isso para a Grafia, que era a nossa empresa, porque hoje eu não consigo trabalhar mais. E quando nós viemos para o grupo, ela me lembrou do método Cumbuca. E nós trouxemos o método Cumbuca para o movimento. O que é o método Cumbuca? Eu leio um capítulo, a Ana Paula lê o mesmo capítulo e a Giane lê o mesmo capítulo. Ou seja, todo mundo lê o primeiro capítulo. Após a leitura, a gente marca uma data pelo online, pelo telefone, pode ser feita até de 2. E aí a gente sorteia, uma pessoa vai falar, a sorteada vai falar o capítulo e as demais vão completar. Qual é a vantagem do método Cumbuca? Primeiro, estamos fazendo um monte de formadora para os grupos, porque as pessoas estão vendo que a gente fala com o coração, não é verdade? Segundo, a gente descobre que ler um livro é difícil, mas em pedacinho dá. E os japoneses explicavam isso, eles falam um elefante. Eu vou falar um boi para ficar mais comestível. Dá para comer um boi de uma vez só? Não dá. Mas se você partir em pedaço e botar no congelador, a gente adora um pedacinho de carne todo dia. Então, isso que é o livro. Isso que é o Cumbuca, para que as pessoas possam ler pedacinhos e poder, no final, e isso tem sido uma alegria. Eu chego num lugar, a pessoa semi-analfabeta, fala como assim, tia Ângela, consegui ler um livro. Isso, para nós, é uma vitória. Meu coração, ó, bate forte. E falando em livro, espero que todas vocês tenham assistido a live da Casa Interior, que a formação colocou no ar, foi um trabalho do serviço de formação, para que a gente possa adentrar na Casa Interior e que vocês também possam comprar o livro do Elias no movimento. Olha só, vou passar a Giane para você. No movimento, comprar o livro do Elias, que eu já preparei toda a aula do Elias para vocês. Vocês vão... Eu aprendi com a Aline, porque a Aline falava, tia, faz um resumo. Tia, faz um resumo. E eu aprendi a fazer resumo para as meninas aqui, para elas poderem aprender. Então, agora, eu estou com um resumão para vocês também. Pode falar, Giane. Não, é para lembrar do serviço o tempo que as coordenadoras têm, né? E a gente aproveita, a senhora já fala do tempo que elas podem ficar no movimento, depois muda para outro serviço, né? O tempo são 2 anos, podendo ser renovados de acordo com o grupo ou a coordenadora. Que a coordenadora a gente pode errar na escolha, ela pode não ser boa, então não dá para fazer 2 anos. Ou vamos ter que dar uma modificada no compasso. As meninas aqui, né? Ó, a Ana Paula foi para o Internacional, a Giane veio para o Nacional.
Está lá um gás no internacional, a Giane começando aqui. É fácil para mim? Não. Porque para mim é mais fácil ficar com as coordenadoras antigas que eu conhecia. Eu tirei elas todas do grupo, falei, vamos separar internacional e nacional, porque eu não desapegava delas. E agora eu estou apegando as meninas novas, elas estão se apegando a mim, não é mesmo, Giane? No início ela não perguntava, agora ela já pergunta. A vida é adaptação. E quem se apega a cargo é porque não entendeu o que é ser amigo de Jesus. E Santa Teresa é um tratado de amizade. Nesse assunto aí, estão perguntando aqui, quando muda a coordenadora estadual, se tem que mudar todos os serviços junto com ela. Não precisa, tá? É só o que acontece o seguinte, lembrando que as coordenadoras de serviço pertencem à hierarquia dos serviços. Quando entra a coordenadora estadual, a não ser que ela tenha um motivo concreto e queira conversar com a de serviço para fazer a troca, pode, porque às vezes você tem alguém que você tem mais afinidade, não é isso? Na Canção Nova, gente, eu não posso colocar as coordenadoras estaduais para trabalhar comigo lá, porque senão eu vou massacrar elas. Porque faz isso, corre aqui. Então, não tem melindres. Você imagina se eu não tenho intimidade igual eu tenho, tira o sapato, me dá esse sapato para outra pessoa, porque as decisões são muito rápidas, né? Então, tem serviço que a gente precisa de dar umas afinadas, mas fora disso, não é uma questão obrigatória. Outra coisa que perguntaram, que eu acho bastante importante esclarecer, em relação ao momento oracional. Perguntaram se no momento oracional pode ter pregação junto com a oração, ou se é só oração, como é que funciona o momento oracional? Não. Eu estou fazendo um trabalho com todas as pregadoras e com todo o pessoal do momento oracional da parte da espiritualidade. E vocês podem saber que nós vamos fazer uma live aqui com vocês para mostrar o momento oracional para que todas podem fazer. Sabe como é que eu ensinei o momento oracional para as meninas? Para a Aline, para a Ana Paula, para a Vanessa, na padaria, em frente aqui à nossa igreja. Eu pegava a Bíblia, elas também, eu falava, abre a Bíblia. Elas abriam a Bíblia e eu começava a explicar como é que faz, porque tem um método para fazer. Tanto a pregação quanto o momento oracional, que eu não percebi que Deus foi desenvolvendo isso ao longo do tempo. Agora, depois de 10 anos com as meninas, tia, me ensina, eu acabei entendendo que era um método e nós estamos fazendo este método com todo o movimento. Começamos com as pregadoras, que eu já disse alguns nomes que vão estar aí conosco nos encontros já de 2026, 2025 também, e também com o pessoal da espiritualidade, do serviço de espiritualidade. Então, que todas possam participar do método Cumbuca, participar da formação, porque o pessoal da escola oracional vai ensinar vocês a rezarem com método, participar da live aqui, que eu vou fazer com vocês, igual eu faço com as meninas na padaria, só não vai ter pão e cafezinho, mas vai ter explicação. E também já comprando o livro do Elias para participar da live do Elias, que eu já estou apaixonada, porque agora eu consegui parar e ler o livro para vocês, para poder apresentar igual foi feito a Casa Interior, de uma forma didática, simples, porque Deus é simples. O segredo do grupo de mães que oram é a simplicidade. Toda vez que alguém começa a falar embolado e bonito, se perde. Nós conversamos de mãe para mãe. Tem mais algum slide ou esse é o último? Tem mais slide. Então, vamos lá. Aí é justamente, vocês podem ficar aí que a gente já vai respondendo as perguntas, que esse é o último, né? O serviço apoio irá orientar as mães na condução do texto.
houve uma confusão por minha causa, tá, gente? Com esse negócio de eu falar, reza em pé, reza em pé. É reza em pé quem está conduzindo. E aí falaram que as mães não podiam ficar de joelho. Foi culpa minha, tá? Eu peço perdão. Mas quem está na Assembleia, quem está sentado nas cadeiras, pode ser sentado de joelho, em pé, do jeito que quiser. Quem está conduzindo está em ordem de batalha e a serviço. Nós somos como a comentarista da Bíblia, a da missa. Está todo mundo sentado e a comentarista está em pé de frente para a gente. Essa é a postura de quem reza o terço. Grupos pequenos, pode ter uma ou duas mães só conduzindo, tá? E nos encontros paroquiais, né, vão usar a pulseira, tá? E nos encontros semanais não é obrigatório, mas eu vou dizer para vocês, a gente precisa de ter identidade do movimento. Você pode ver, Padre Vicente só anda com a cruz do tal, que é uma referência à Betânia que veio dos neonianos. Então, cada um tem a sua identidade. E aí, gente, identidade não é eu gosto ou eu não gosto. Eu posso cortar o cabelo porque eu gosto ou porque eu não gosto. Eu posso usar maquiagem porque eu gosto ou porque eu não gosto. Mas identidade do movimento, ela é feita do uniforme, da pulseira, da Bíblia, da CNBB, né? Nós fizemos até com a capa do movimento para ficar legal, e nós usamos a cruz. A nossa cruz é saletina, porque nós somos, a nossa padroeira é saletina, e eu uso muito o relicário, porque isso aqui tem um simbolismo muito grande, porque há 7 anos atrás eu era uma lata de lixo, e o que era pior, jogava lixo nos outros. Eu agora estou tentando conseguir tirar o meu lixo, agora estou tentando jogar no outro, e isso é uma caminhada. E aí, terço no punho, Bíblia na mão, joelhos dobrados na intercessão. É a nossa música. Tia, sobre o momento oracional, ontem teve uma pergunta: quanto tempo, quantas vezes precisa fazer o momento oracional intercalado com a música? Oração e música. Tem uma quantidade? Eu digo o seguinte, Giane, um momento oracional de quem não tem muita prática, mais do que 10 minutos é difícil, tá? Eu reconheço isso. Então, se você botar uma música no início, uma música no meio e uma música no final, eu só gosto do refrão. Tanto que a Denise está aí, eu brigo quando começa a cantar a música toda, porque senão toma o tempo da pregação. E esse modelo é o modelo nosso de Da pregação. oração. Não troca as palavras, não, pelo amor de Jesus. E que eu falei? Pregação. Desculpa, oração, desculpa, perdão. No momento da oração, né, é importante você intercalar. Tem vezes que a oração brota. Agora, a oração ela não é inventada, ela não é escrita com antecedência, a não ser que eu faça a leitura da Bíblia e vou orando e separando. Particularmente, eu vou fazendo a parte de estudo da Bíblia e vou anotando as partes principais. Só com palavras. Depois, o meu momento oracional é em cima da palavra. Mas isso é cenas do próximo capítulo. Prometo, pelos parabéns de vocês terem ouvido a minha convocação, que o convite foi da metodologia, convocação foi minha. Peço perdão mesmo por ter usado a palavra convocação, mas, sinceramente, eu fui levada ao limite com a desobediência. Eu não estou preocupada com a desobediência a nós. Eu estou preocupada com a perda do céu de vocês. Essa é a minha grande preocupação.
A Vanessa está dizendo que foi destituída. Por que, Vanessa? Conta para mim. Todo mundo está sabendo, ela mandou um recado aqui, fui destituída. Não, ela foi destituída. Agora vou contar, não vou contar, hein, Vanessa? Porque ela foi eleita para produtos de evangelização. Mas quando nós vamos fazer a primeira reunião pelo estatuto, ela não pode, porque o produto de evangelização mexe com dinheiro, e ela é minha filha. Então, por isso, né? Ângela, Mas você falou vê, que está todo mundo aqui trabalhando. Olha que bonito, todas as meninas. Eu fico feliz, gente, por causa disso. Todo mundo aqui fazendo para dar certo para vocês. você falou da questão da Bíblia e tem muita pergunta em relação a isso também. Falando que ela usa a Bíblia Ave Maria e a maioria dos grupos também, se pode ou se não pode. Ô, gente, não é proibido, porque eu não vou obrigar vocês a comprarem Bíblia, mas eu gostaria que vocês usassem a da CNBB. Por quê? Porque eu gosto? Não. Eu sou, na minha casa é toda espalhada de Ave Maria, porque eu vim da renovação. Mas hoje eu sou apaixonada com a CNBB, porque as nossas mães conseguem ler com facilidade. Vamos sair do eu e vamos para o outro, vamos fazer para que muita gente... Lembra, gente, que tem gente na Amazônia, tem gente no interior de Minas, tem gente lá no sul que fala outra língua que diferente da gente. Vamos ter misericórdia, né? Vamos padronizar. Lembra disso? Se vocês entrarem no Carmelo, vai ter que obedecer. Se entrar no clube, se entrar num clube para nadar, tem que fazer exame físico. Senão, não entra para nadar. Quando chega no movimento, fala que é obrigatório. Não é obrigatório. É regra do jogo. Se você não quer, imagina eu entrar para jogar futebol e falar, não, eu não gosto de chutar, não. Eu gosto só de jogar com a mão. Então, vai jogar vôlei. Olha, algo muito sério que eu quero falar com vocês. O movimento ele está vivendo uma mudança de joguinho, de fase de jogo. Nós estamos hoje, a minha preocupação é muito grande, porque a Cidade das Mães mexeu com a estrutura. Os maridos estão enlouquecidos. O que nós vamos fazer com esses maridos? Eu estou esperando uma audiência aqui com o arcebispo para a gente ver. Provavelmente não vai ter grupo de pais, mas provavelmente nós vamos ter que ter formação para os maridos. Então, nós estamos numa discussão lá em cima e as pessoas discutindo se é terço no punho ou terço comprido, porque eu não gosto de terço comprido. Eu chego lá no resto e já me entregam um terço comprido na mão. Entendeu? Então, assim, cada um tem a sua espiritualidade. A gente precisa... Se não é a sua espiritualidade, não tem problema, acha o seu lugar. Assim como as outras pessoas saíram de alguns lugares porque não gostava de oração em língua, porque não gostava de não sei o que, e está conosco. Esse é o nosso jeito de ser. Foi o jeito de ser que Deus nos convidou. Eu orei em línguas a vida inteira e agora não posso orar, porque eu sou crente. Teve oração de línguas no encontro nacional, eu fui chamada a atenção. O bispo me chamou a atenção, eu vou ter que resolver. Então, assim, a gente tem que ser obediente, porque nós também temos as orelhas puxadas. O que vocês fazem não é mais vocês, mas é mães que oram. Então, por causa disso. Muitas dúvidas sobre método Cumbuca. Querem saber se todo mundo pode participar, se é dividido por grupo ou se pode participar de outro grupo. Quem faz essa divisão? O método Cumbuca é livre. Vocês não querem liberdade? É liberdade total. Pode fazer com as amigas. Pode fazer com a família, pode fazer com a vizinha, pode fazer com duas do grupo, pode fazer com o grupo todo. Aqui na Mata da Praia, a Regiane está fazendo um trabalho super legal. A minha coordenadora, ela manda toda segunda-feira para entrar no online para a gente fazer o livro da oração. Não importa.
Você pode escolher quem você quiser. O importante é que leia, que sorteie, porque o sorteio ele tem um fator emocional. E que depois que o sorteado fale, os demais complementem. Vou falar de mim, porque eu acho que é a que eu falo. Quando eu participo no grupo aqui da Formador, com elas fazendo cumbuca, eu morro de rir, porque as elucubrações, as falas são tão diferentes do que eu pensei na hora de escrever, eu aprendo tanto que daria para escrever outro livro. Então, é isso que nós queremos, que vocês leiam, que vocês discutem. O importante é que, no final, vocês vão estar imbuída do carisma, porque quando a gente está imbuída do carisma, gente, a gente defende o carisma, a gente convence as pessoas. O bispo que nós fomos nos deu 100% de apoio, a minha Ana Paula e a coordenadora, né? E aí, se você não sabe, está me colocando aqui, do método Cumbuca, procura a coordenadora aí que ela vai te explicar. E nós duas vimos que a hora que o bispo entendeu as nossas respostas, ele simplesmente se abriu para o carisma. Porque quando a gente ama, a gente convence os outros sobre aquilo que a gente ama. Quando a gente não ama ou tem dúvida, você coloca dúvida no coração dos padres e dos bispos. E isso me fez vir até aqui, porque isso fere o carisma. Quando você fala mal do movimento com o padre e com o bispo, ou leva informações erradas, fere o movimento, porque o carisma pode ser que crie uma resistência ao carisma. E aí, a minha preocupação, por isso que eu estou aqui. E para isso não acontecer, gente, a gente quer tirar todas essas dúvidas de vocês. Tem gente perguntando, por exemplo, qual é a diferença entre súplica e momento oracional. Ou seja, é uma dúvida que não existe dúvida errada, pergunta errada, para todo mundo perguntar tudo. Então, assim, a gente não vai conseguir responder agora, já tem 1h40 de live, mas a gente vai fazer outra live para falar principalmente de momento oracional, que a gente sabe que é a maior dificuldade de vocês. A gente vai fazer igual a Ângela falou, vai sentar na padaria e vai mostrar como a gente reza, como é que faz os truques para aprender a falar. Tem truque, né, Ana? Tem um truque, a gente vai contar, para vocês entenderem direitinho. Essas perguntas eu vou tentar, elas ficam gravadas aqui para a gente. Eu vou tentar pegar todas que não foram respondidas, para a gente tentar fazer uma resposta depois, porque muitas se repetem também. Então, a gente tenta responder nessa próxima live que a gente for fazer. Tá? Eu vou só dar uma resposta nós já estamos convocando... rapidinha, para vocês fecharem. Eu prometo que eu vou fechar agora. Convocando Ângela para participar da próxima, para ela poder vir aqui falar para a gente. Fazer uma com a espiritualidade e a outra com a formação. Isso. Eu só vou lembrar o seguinte, que a súplica, ela reza para o movimento, para a coordenadora, para o encontro estadual, para o encontro nacional, para o encontro paroquial. Aí, a parte de escola oracional, ela vai para a nossa apresentação de todo dia aí no Evangelho com o momento oracional. Por favor, quem está com o celular aí, se vocês tiverem, mostra. Nós temos um chat no celular, um app no celular. Mães que oram pelos filhos, entrem lá, tem a espiritualidade, tem os grupos, tem tudo lá. Repassem, por favor, o Evangelho do movimento, com o momento oracional do movimento. E aí, a espiritualidade é o serviço que junta súplica, escola oracional e filhos prediletos. Mas agora eu tenho que acabar, senão elas brigam comigo. Calma. Só uma importante. Então, perguntando aqui se a gente que é mãe que ora, se a gente não pode participar de algum outro movimento da igreja. Claro que pode. Aqui, nós participamos, nós somos responsáveis, né? Eu, a Aline, a Vanessa, a Giane é minha chefe lá, dos adolescentes, né?
Ana Paula também. Eu participei de Crisma durante anos, então a gente deve ajudar. Agora, eu tenho uma orientação. Tem gente, porque nós somos boa de serviço. Mãe dá conta de muita coisa. Eu tenho visto, inclusive aqui no grupo fundador, as mães pegando muita atividade na paróquia e sobrecarregadas sem tempo para o movimento. Aí, gente, é opção. Se o movimento é a minha primeira opção, eu tenho que trabalhar em cima disso. Isso não quer dizer que eu não possa trabalhar num encontro de casais, mas se eu trabalho num encontro de casal, na liturgia, daí um pouquinho eu não tenho família. Isso é fuga, tá bom? Ô, tia, aproveitando essa deixa, desculpa, aproveitar que, como a senhora falou, a senhora participa, sim, mas como Ângela, não como mãe que ora usando a camisa. É isso que ela precisa entender. Né? Então, se eu participo de outra pastoral, outro movimento, é com a camisa deles lá. Não usar a camisa das mães e ir para um grupo falando que o padre pediu para ir para lá usando a camisa do movimento. Nos adolescentes, a nossa camisa é preta, porque nós somos jovens. Então, não tem que... Gente, você tem que saber onde você está. Senão, você começa a misturar as identidades para as pessoas que estão lá. Tá bom? Mas nós temos que terminar. Eu queria só partilhar uma coisa com vocês. Hoje, José Alexandre, Aline e eu fomos participar da missa no convento. A gente tinha uma missão que o padre Emanuel tinha dado para a gente, e aí nós fomos cumprir essa missão. E eu escutei uma homilia que mexeu muito comigo. Provavelmente o padre é psiquiátrico, caso psiquiátrico, mas ele falou uma coisa que mexeu muito no meu coração. A liturgia de hoje, ele mostra que Jesus só chama o Deus Criador de Pai. E se fala chamar o outro de pai é uma relação de intimidade. Tanto que quando o filho não é criado pelo pai, ou quando tem problemas com o pai, ele acaba chamando pelo nome, né? Então, Jesus nunca chamou de Jeová, né? Os nomes que a gente sumiu agora, os nomes aqui, que davam a Jesus, né? Que são as traduções. Mas, muito pelo contrário, ele sempre chamou de pai. Isso ficou muito no meu coração, porque quando você tem intimidade, você fala pai. E é interessante que ele falou também que quando os pais envelhecem, a gente vai para o diminutivo. Ei, paizinho, porque é uma forma de amor. E aí ficou muito forte no meu coração. Vocês que me chamam de tia, não é isso? Que é uma forma de intimidade. Isso foi a minha reflexão de hoje. Obrigada por Deus me permitir ter tantas filhas amadas, mas que também, como Santa Teresa, tem momentos que eu tenho que entrar para puxar as orelhas e agora parabenizar. Parabéns por vocês terem escutado o nosso chamado. A live vai ficar gravada, ela não ia ser disponibilizada para ninguém, só para o internacional, mas como vocês bateram a meta, eu queria autorizar as meninas, se vocês deixarem, que ela seja publicada, se for possível. Tá bom? As meninas fizeram o dever de casa. E na vida, a gente ensina recompensa e castigo. Beijo, de verdade. Eu amo muito, do meu jeitão, pesadão, mas é a forma de amar. Como diz a minha filha, eu sou uma mãe efetiva, aprendendo a ser uma mãe afetiva. Com vocês duas. Obrigada. Gente, boa noite. Obrigada, senhora, tá? Pela presença. Obrigada a todo mundo aí pela presença, a Ângela também por ter feito a convocação, né? A metodologia jamais teria esse poder de trazer 3.500 pessoas aqui. Mas amanhã eu estou em Rondônia, hein? Quem é aí de Rondônia, às 5 horas da manhã, já estou no aeroporto. Pois é. Aí, obrigada pela presença. As dúvidas de vocês vão ser todas lidas e todas respondidas na próxima, se Deus quiser. Tá bom? A próxima eu quero todo mundo aqui de novo, hein? E a gente vai chamar um serviço para a gente poder falar junto, né?
Vamos. Então, estivemos e continuaremos reunidas em nome do Pai, do Filho Cadê e do a Espírito Denise para Santo. cantar? Não vai Amém. Cadê cantar, Denise não? para cantar uma musiquinha? Ah, eu quero uma musiquinha. Eu faço questão da música, ela sabe disso. Eu sou apaixonada com as músicas do movimento. Que eu sei o quanto é duro gravar uma música. Guia-me, Teresa, ao coração do Senhor, onde a graça é morada, onde reina o amor, na casa interior, quero me abandonar, até que só Cristo me possa habitar. Guia-me, Teresa, guia-me, Teresa, ao coração do Senhor, onde a graça é morada, onde reina o amor, na casa interior, quero me abandonar, até que só Cristo me possa habitar. Beijo para todas.